Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Simpósio Cidades, Arquitetura e Sustentabilidade, organizado pela ANAP. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aos organizadores pelo gentil convite. É com muita alegria que eu participo pela primeira vez de um evento da ANAP, apesar de já acompanhá-los há algum tempo, como espectador e aprendiz, e agora tenho a oportunidade de trocar algumas reflexões com vocês, interessados no tema das cidades, especialmente nessa quadra de transformações profundas do espaço urbano, e eu organizei uma reflexão, cujo título, a palestra tem como título Cidades Inteligentes e a Crise da Tecnologia Social Moderna, e o que eu pretendo é discutir um pouco em que medida os novos instrumentos de ação pública, especialmente aqueles mediados pelos processos de tecnologia da informação e da comunicação, alteram profundamente a dinâmica da produção do espaço, apontando um declínio das tecnologias do Estado social e a emergência de uma nova forma de gestão, talvez mais associada aos tempos de acumulação neoliberal ou de acumulação pós-industrial. Eu sou Luiz Fernando Massoneto, sou professor, sou formado em Direito, mas com uma intensa pesquisa na área de planejamento urbano, sou pesquisador do programa de pós-graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Uninove, e também pesquisador do programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde também leciono na graduação. O objetivo dessa palestra é articular, em alguma maneira, o modo como os instrumentos de ação pública, mais do que simplesmente impactar como técnica a produção do espaço, são elementos reveladores das relações de poder por trás da construção do espaço urbano, por trás da produção do espaço urbano. E para mostrar essa relação entre instrumento e poder, eu trago aqui uma figuração do século XIX, que associa dois instrumentos importantes da Revolução Industrial, o relógio e as ferrovias, e a partir de um texto de literatura mostrando como um elemento instrumental e revelador, sintético das relações de poder. Esse trecho que eu vou ler, ele foi extraído de um livro de um alemão chamado Sebald, um livro brilhante chamado Austerlitz, e um dos personagens descreve a estação de trens da Antuérpia, essa que vocês veem aqui do lado direito, e eu vou ler para mostrar a relação que se estabelece entre o relógio como instrumento e as mudanças nas relações de poder do século XIX. Uns 20 metros acima do único elemento barroco em todo o complexo, a escadaria em forma de cruz que liga o átrio às plataformas, lá onde no panteão se podia ver a imagem do imperador em prolongamento direto do portal, exatamente ali se encontra o relógio. Na condição de governador da nova onipotência, ele foi posto acima até mesmo das armas reais e da divisa Eendracht Macht. Na posição central que o relógio ocupa na estação de Antuérpia, podiam ser vigiados os movimentos de todos os viajantes. E os viajantes, por sua vez, tinham todos de erguer e ajustar suas atividades vistas para o relógio e eram obrigados a agir de acordo com ele. De fato, disse Austerlitz, até que fossem sincronizados os horários dos trens, os relógios de Lille ou Liège não marcavam a mesma hora que os de Gand ou Antuérpia. E só depois que ocorreu a padronização, por volta de meados do século XIX, é que o tempo reina supremo sobre o mundo. Vejam que interessante. O relógio, um instrumento mecânico, de que marca a passagem do tempo, substitui as armas reais, substitui a figuração do imperador, para se erguer, regendo o tempo e a vida das pessoas no século XIX, regendo o tempo disciplinar daquela sociedade industrial. A gente vê nesse trecho
aquilo que o Foucault vai se referir como uma substituição do paradigma do poder soberano pelo paradigma do poder disciplinar. O poder não é mais somente uma manifestação de império, uma manifestação das armas reais, e sim o poder, ele é um mecanismo de controle dos corpos, de controle dos ritmos, de controle da vida das pessoas, né? Então o relógio se ergue como esse grande elemento disciplinador que vigia as pessoas, que vigia os viajantes e que coordena todas as ações dos viajantes e que padroniza o tempo do mundo à medida em que todos os relógios são ajustados ao tempo do relógio da estação da Antuérpia. Falar em cidade inteligente, em alguma medida, é falar das múltiplas temporalidades, das múltiplas relações envolvidas nos elementos técnicos, nos elementos tecnológicos, né? E é por isso que eu chamo a atenção de início para o modo como as cidades inteligentes, em primeiro lugar, reabilitam o estudo sobre tecnologias de governo e instrumentação da ação pública. E reabilita não uma perspectiva funcionalista, que pensa os elementos como uma simples técnica neutra de intervenção na realidade, mas sim a partir de uma perspectiva crítica, né, que enfatiza a dimensão política e a dimensão cognitiva dos instrumentos como dispositivos de poder, né? Os instrumentos, eles carregam uma dimensão política na sua construção, na sua escolha, no seu modo de operar, e mais do que isso, né, eles representam um elemento de conhecimento da realidade. O instrumento não só molda a realidade, como ele cria um nível da consciência que nos permite conhecer a realidade. E é daí que a gente fala de uma dimensão política e também de uma dimensão cognitiva. E a partir dessa análise instrumental, o que eu pretendo, ao fim dessa aula, é mostrar como que a emergência da narrativa das cidades inteligentes coincide com uma certa obsolescência da tecnologia do Estado social e aponta para a emergência de uma nova forma de governar, mais associada ao neoliberalismo como padrão de reprodução do capital e menos ao Estado social como um redutor dos riscos da sociedade, como um elemento político típico das sociedades, dos 30 anos das sociedades políticas do segundo pós-guerra. Eu organizei essa intervenção muito baseada num texto de dois sociólogos da ação pública, o Pierre Lascombes e o Patrick Legalé. Ao final, eu vou apresentar a bibliografia completa para aqueles que tiverem interesse na leitura dos textos, né? Mas várias das aspas que aparecem nos próximos slides são retiradas da obra desses dois franceses, né, que começam a problematizar o que significa pensar a ação pública a partir da sua instrumentação, né? E eles vão apontar que a importância dessa leitura é que a instrumentação, ela não é simplesmente um conjunto de técnicas neutras, mas, na verdade, ela é uma possibilidade de leitura de um conjunto dos problemas colocados pela escolha e pelo uso dos instrumentos, técnicas, meios de operar, dispositivos, que permitem materializar e operacionalizar a ação governamental. Essa instrumentação ela é de vários tipos, né? É uma instrumentação legislativa e regulatória, econômica e fiscal, de convenção ou incentivo, informativa e de comunicação. E como o senhor já pode imaginar, raramente a gente vai ter uma ação baseada num único instrumento. A ação pública, ela é um complexo de vários instrumentos, o que já nos indica um problema típico do Estado contemporâneo, que é um problema da coordenação dada a pluralidade de instrumentos. Quem lida com planejamento urbano sabe muito bem da dificuldade de coordenação das várias leis de uso e ocupação do solo, plano diretor, planos setoriais e planos que conjuguem a dinâmica local da produção do espaço com a dinâmica metropolitana e a dinâmica exógena à própria realidade das cidades, né? Um dos grandes nós da Federação Brasileira é a nossa dificuldade de coordenação, e isso é muito evidente quando se trata da produção do espaço, do planejamento urbano. Bom, o que significa, o que
que é ação pública para esses autores, do que a gente fala quando a gente fala numa ação pública instrumentalizada, né? Ação pública não é simplesmente uma ação estatal, né? Ação pública é, na verdade, um espaço sociopolítico construído tanto por técnicas quanto por instrumentos, bem como por finalidades, conteúdos e projetos de ator, né? A gente não está aqui limitado ao contrato administrativo, ao ato administrativo, ou ato de gestão, e sim num complexo que conforma um espaço sociopolítico no qual se integram técnicas, instrumentos, finalidades, conteúdos e vários projetos de ator. A importância da instrumentação da ação pública, como vocês podem perceber, é a possibilidade de identificação do Estado a partir daquilo que o Estado faz. Não se trata de um processo de derivação da ação a partir de uma definição ideológica do poder estatal, e sim a desconstrução do fazer do Estado a partir dos seus instrumentos, a identificação do que constitui o Estado a partir da localização das suas técnicas, a partir da localização daquilo que ele efetivamente faz, né? É uma sociologia que está contextualizada no âmbito de uma virada prática, na qual importa menos os recursos de poder assim declarados e mais o modo como esses recursos de poder são organizados na forma de instrumentos. A ponto que os instrumentos não são ferramentas axiologicamente disponíveis. Ao contrário, todo instrumento é portador de valor, todo instrumento é nutrido de uma interpretação do social, né? E todo instrumento revela um modo de regulação que é metabolizado na estrutura do instrumento. O instrumento de ação pública constitui, assim, um dispositivo, ao mesmo tempo técnico e social, que organiza relações sociais específicas entre o poder público e seus destinatários, em função das representações e das significações das quais é portador. Bom, a gente viu que a instrumentação da ação pública é um conjunto de problemas que aparece na ação pública como um conjunto de práticas que definem um espaço sociopolítico. Convém, então, a gente definir o que, na verdade, é o instrumento. O instrumento de ação pública é um dispositivo técnico com vocação genérica, portador de uma concepção concreta da relação política-sociedade e sustentado por uma concepção de regulação, né? De modo que todo instrumento pode ser lido a partir de três componentes: um substrato técnico, uma representação esquemática da organização e uma filosofia gestionária. Nesse sentido, a gente já percebe que, dada a diferença na filosofia gestionária do Estado social para o Estado neoliberal, o instrumento vai apresentar uma composição diferente a partir da metabolização de filosofias gestionárias divergentes. Então, muitos instrumentos que partem de um mesmo substrato técnico, eles apontam resultados diferentes a partir de uma incorporação de filosofia gestionária diversa, né? Então, toda e qualquer reflexão sobre instrumento de ação pública deve necessariamente passar por uma análise do substrato técnico, naquilo que conforma o instrumento como um dispositivo, né? A sua vocação para ser portador de uma concepção concreta na relação política e sociedade, ou seja, ele aporta uma representação esquemática da organização e ele se sustenta por uma concepção de regulação, ou seja, ele incorpora uma filosofia gestionária. Assim, cada instrumento, ainda que concebido para uma utilização precisa, contar, calcular, definir, designar, também apresenta uma finalidade intermediária. Ele é indissociável dos agentes que programam seus usos e que acabam compondo uma comunidade de especialistas e uma prática que define um ethos de virtuosismo e refinamento. Um exemplo disso, para quem trabalha com finanças públicas, o anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que apresenta os riscos fiscais, que apresenta as metas fiscais, aparentemente nada mais é do que um instrumento concebido para calcular, para definir metas, para definir riscos, né? Quando a gente estuda o direito financeiro mais a fundo, a gente percebe uma outra finalidade. Além de dispor, além de calcular, esses anexos eles acabam
substituindo o espírito da LDO e sendo o elemento mais importante do planejamento orçamentário de curto prazo. À medida em que todo planejamento orçamentário se dirige à concretização dessas metas de curtíssimo prazo apresentadas pela LDO, né? Então, vejam como aquilo que até então era um simples instrumento, né, de conta, passa a configurar um instrumento central na política orçamentária do Estado. O instrumento da ação pública, né, ele pode ter várias designações, né? Muitos autores tratam distintamente instrumento, técnica e ferramenta, né? Mas aqui a gente tem uma precisão desses elementos e que nos ajuda a compreender o significado de cada uma o significado da ação pública, o significado do uso da instrumentação da ação pública. O instrumento é um tipo de instituição social. Então, alguns instrumentos, o recenseamento, a cartografia, a regulamentação, a taxação, né? Então, quando eu penso na produção do espaço urbano, o planejamento, a cartografia, a regulamentação do solo, a taxação progressiva da propriedade urbana, configuram instrumentos de uma ação pública vocacionados à produção do espaço urbano. Esses instrumentos, por sua vez, eles incorporam algumas técnicas, que são dispositivos concretos que servem para operacionalizar o instrumento. Então, a cartografia como instrumento necessita de uma escala de definição. O recenseamento necessita da configuração de algumas nomenclaturas estatísticas. A regulamentação, ela não pode prescindir da definição do tipo de texto normativo que a veicula, se é uma lei ou se é um decreto. Ou seja, todo instrumento, ele incorpora alguns dispositivos concretos, ele incorpora algumas técnicas. Por sua vez, a ferramenta é um microdispositivo dentro de uma técnica. Uma pequena categoria estatística, uma escala específica de definição da carta, o tipo de obrigação previsto por um texto. Para falar de uma tendência da produção do espaço urbano, né, a gente assiste nos últimos 10 anos uma progressiva contratualização do espaço, na produção do espaço urbano. Concessões urbanísticas, delegação de poder de polícia para o poder privado, né? Então, a gente tem o contrato, né, como um instrumento, o contrato como uma instituição social conhecida e que opera uma regulamentação, que opera uma ponte entre a ação pública e os privados. Essa contratualização, por sua vez, ela não prescinde de uma série de técnicas. Autorização legislativa, previsão orçamentária, prévio empenho para execução de despesa pública, eventualmente uma prévia declaração de utilidade pública para uma execução privada da desapropriação, né? E, por sua vez, eu tenho uma série de ferramentas, por exemplo, as cláusulas obrigacionais que crivam a relação entre o público e o privado dentro dessa contratualização, né? Então, vejam como que são várias instâncias para a gente se referir ao fenômeno da instrumentação, né? São instâncias analíticas que conferem precisão àquilo que está contido na ideia de instrumentação da ação pública. Então, a instrumentação da ação pública importa o uso de instrumentos, de técnicas, de ferramentas cada vez mais precisas para objetivos muito particulares que se objetiva nessa coordenação. A instrumentação da ação pública, voltando então aos nossos amigos franceses, ela é, portanto, um meio de orientar as relações entre a sociedade política, via executivo administrativo, e a sociedade civil, via sujeitos administrados, por intermediários, dispositivos, que misturam componentes técnicos, medidas, cálculos, regras de direito, procedimentos e sociais, representações simbólicas, né? O Weber, na sua Sociologia da Dominação, vai dizer que dispositivos são mecanismos que encarnam uma racionalidade legal e autonomizam o lugar das tecnologias materiais
de governo. Então, a sociologia dos instrumentos aponta o modo como emerge a chamada racionalidade burocrático-legal do Weber, né? É a encarnação da racionalidade em instrumentos, né? É a encarnação de uma estatalidade nesses vários instrumentos, a tal ponto que esses instrumentos se autonomizam, né? As tecnologias, elas ganham um espaço autônomo a partir dessa encarnação de uma racionalidade legal. No mesmo sentido, Foucault vai dizer que essa instrumentação permite vislumbrar uma certa estatização da sociedade, isso é, o modo como o desenvolvimento de dispositivos concretos, né, dessas práticas, mostra que a prática funciona mais pela disciplina do que pelo constrangimento e enquadra a ação e representação de todos os atores sociais. Um exemplo muito claro disso, né, que a gente pode vislumbrar na produção do espaço urbano, se dá pela representação da propriedade na legislação urbanística. A Lei 6766 de 79, a Lei do Parcelamento do Solo Urbano, estabelece uma equivalência entre o lote como forma urbana e a propriedade como forma de apropriação das coisas. A Lei do Parcelamento do Solo cria uma representação do solo urbano como lote-propriedade, né? Ela estabelece uma dimensão cognitiva em que a cidade é reconhecida pelo lote, em que a cidade é reconhecida pela conjugação de propriedades privadas, né? Veja que o modo como esse dispositivo legal, além de criar uma representação simbólica da narrativa sobre a sociedade, do mecanismo de reconhecimento do espaço social, ela cria também uma prática que é incorporada pelos agentes que passam a reivindicar lote, que passam a reivindicar a regularização de lote, que passam a ter a constituição do lote urbanizado como referência disciplinar, né? Então, quando o direito à cidade se resume à regularização do lote urbano, isso é sintoma de um mecanismo do paradigma proprietário absolutamente eficiente, que é incorporado tanto como disciplina objetiva de ordenação do território, mas também como disciplina subjetiva de reconhecimento da riqueza individual, quando o lote urbanizado aparece como a categoria organizadora da riqueza. Nesse sentido, né, dado que esses instrumentos conformam técnicas distintas de poder, né, é possível a gente ler a desconstrução do Estado social pelo modo como os instrumentos da ação pública são reconfigurados na reestruturação do Estado, né, no sentido de um Estado regulador, já sob a influência do neoliberalismo. E a gente tem um instrumento no ordenamento jurídico, que é o Estatuto da Cidade, que é um instrumento absolutamente ambíguo, porque é justamente um instrumento de transição entre dois modelos, né? O Estatuto da Cidade, ele é resultado de um processo no qual a reforma urbana assumia um protagonismo nas discussões políticas, mas ele é editado no justo momento em que se aprova uma lei de responsabilidade fiscal que tira a possibilidade do Estado expandir, universalizar a infraestrutura e tornar concretos os dispositivos do Estatuto da Cidade, né? Então, o Estatuto da Cidade, ele acaba sendo reconfigurado pela austeridade fiscal permanente e pela dominância financeira que se estabelece como modo de regulação a partir dos anos 2000, né? Então, o mesmo instrumento que foi pensado na luta da reforma urbana e que foi pensado como um mecanismo de implementação do Estado Social é reconfigurado e ressignificado à luz da austeridade fiscal, à luz da escassez de infraestrutura e à luz de um urbanismo pensado cada vez mais como um urbanismo de mercado dentro de uma sociedade do desempenho, né? Então, aqueles elementos de poder que configuram os instrumentos e que são pensados pelo Foucault numa crítica do Estado Social,
a soberania, a disciplina e a segurança, agora são deslocados para a órbita da dominação das finanças, né? O elemento disciplinar, o elemento de segurança, que no Estado social é pensado como uma redução dos riscos individuais no Estado industrial, são agora pensados como uma eliminação do risco da reprodução do capital sob a forma financeira. Ocorre aqui uma verdadeira ressignificação do sentido da segurança social, do estado de bem-estar. Então, se no estado de bem-estar social a poupança pública era um redutor de incertezas e um redutor dos riscos da sociedade, né, no Estado neoliberal, essa mesma poupança passa a servir como um redutor dos riscos da reprodução do capital. Né? A austeridade fiscal permanente e a poupança compulsória, né, determinada pelos vários arcabouços fiscais, são mecanismos assecuratórios dessa liquidez voltada para reduzir os riscos dos credores da dívida, né, e que acaba concorrendo com um espaço cada vez mais reduzido para universalização da infraestrutura, para universalização dos serviços públicos, para a garantia daquilo que a poupança social visava garantir no estado de bem-estar social. Fica claro com isso, com esses poucos exemplos, né, que os instrumentos não são pura técnica, eles produzem efeitos específicos independentes dos objetivos proclamados e estruturam a ação pública segundo a lógica que lhes pertence. Nesse sentido, né, o Estatuto da Cidade, a despeito dos objetivos proclamados, né, produzem alguns efeitos independentes desses objetivos, porque, na verdade, eles estão estruturando uma ação pública de acordo com uma nova lógica, né, de reprodução do capital, de acordo com uma lógica substitutiva no campo da gestão do Estado social. E é por isso que alguns urbanistas mais progressistas ficam estupefatos quando eles notam que, naquela chave da lei que pega e da lei que não pega, vários dispositivos morrem na letra fria do papel e alguns dispositivos gestionários do capital urbano, como operação urbana consorciada, eles se desenvolvem, se complexificam e saem efetivamente do papel. Né? E aí esses dois autores vão falar de alguns efeitos dos instrumentos que são muito úteis para a gente pensar essa leitura da transição da gestão do espaço urbano pelos instrumentos. Os efeitos de inércia, né, a produção de uma representação específica da questão tratada, e o mais importante, né, o modo como o instrumento induz uma problematização particular das questões, na medida em que hierarquiza variáveis e induz a construção de um sistema explicativo próprio. E assim, pelos instrumentos de ação pública, se estabilizam as representações comuns sobre as questões sociais. Eu achei muito atual a conclusão dos autores, né, e dialoga fortemente com as discussões que aqui em São Paulo a gente vem fazendo sobre a revisão do plano diretor. Né. Eles concluem o texto dizendo que os instrumentos estruturam o espaço público, impondo categorizações e criando pré-formatações dos debates, muitas vezes difíceis de serem questionados. Né. Então, muito se discute que o atual plano diretor sofreria uma inflexão pela forma como ele está sendo revisto. Mas, na verdade, o que a gente observa é que essa revisão é um desdobramento de estruturas, categorias e pré-formatações que estão todas ali previstas no plano diretor originário. Né? Muito do esvaziamento político da discussão é porque o que a gente observou nos últimos anos em torno da legislação urbanística foi uma burocratização do debate sobre o futuro das cidades, por conta de um debate construído integralmente em torno de pré-formatações, em que se discute zoneamentos específicos, parâmetros urbanísticos, índices de ocupação, e no qual a gente fala muito pouco sobre o espaço vivido, a vida das pessoas na cidade, os mecanismos de locomoção, né?
É quase como se o instrumento criasse uma cognição da cidade e pré-estruturasse o vocabulário para a discussão dessa mesma cidade, né? E eu tenho a impressão, e os meus colegas que estudam participação social talvez precisassem se debruçar sobre isso, que muito do esvaziamento da discussão se dá por conta dessa burocratização da participação, ou da linguagem da participação, o modo como os instrumentos se autonomizam e tomam conta do debate, né? Afastando as pessoas que não querem discutir a burocracia das estruturas e querem sim discutir o que é a vida na cidade, como deveria ser a vida na cidade, e se é possível a cidade comportar outros modos de existência, além desses modos ditados pela ampla expansão do padrão mercantil, mediando todas as relações sociais, né? E aqui a gente pode apontar algumas questões que aparecem como tendência, né, dentro desse debate de instrumentos, e que aparece com uma tendência organizada também pelo conceito de cidade inteligente, e que se dá em torno de uma delegação progressiva do poder regulador ao setor privado, então, substituindo a função pública do urbanismo, típica do Estado social, a gente vê uma contratualização e uma assunção cada vez maior de responsabilidades regulatórias para o setor privado. A gente nota uma incorporação de tecnologias de informação e comunicação nas rotinas da cidade, o que não seria ruim se a gente não tivesse diante de uma despolitização do debate sobre tecnologias proprietárias. Cidades inteligentes pode ser uma forma de emancipar a cidade, gerando utilidade e bem-estar, mas também pode ser uma forma de aprisionamento da cidade a contratos de royalties, a contratos de propriedade intelectual e de algum modo, uma dominação sobre o regime da cidade que acaba sendo transferida de uma inteligência comum para inteligência controlada por essas grandes corporações, especialmente corporações estrangeiras, né? Isso sem falar o modo como hoje as tecnologias de controle, né, acabam implicando uma erosão da privacidade e dos mecanismos de preservação dessa inteligência comum, né? Como antídoto, né, até para não parecer que não há escapatória, né, eu tiro aqui uma reflexão do Lefebvre, do Henri Lefebvre, um texto em que ele escreve junto com a Catherine Regulier sobre o projeto ritmo analítico, né, os vários ritmos da cidade. E o Lefebvre dá muita importância ao cotidiano como espaço do conflito, né? Então, mais do que pensar a cidade a partir de abstrações sobre o que é o espaço, mais do que pensar o espaço concebido, talvez importa reforçar o conflito que emerge da leitura do espaço vivido, né? O cotidiano é, ao mesmo tempo, o lugar, o teatro e a disputa de um conflito entre os grandes ritmos indestrutíveis e os processos impostos pela organização socioeconômica da produção, do consumo, da circulação, da habitação. A análise da vida cotidiana mostra como e por que o tempo social é por si mesmo um produto social. Como todo produto, como o espaço, o tempo se fragmenta e se divide entre uso e valor de uso, de um lado, e troca e valor de troca de outro. Por um lado, é vendido, por outro, é vivido, né? Talvez o desinteresse absoluto da população pela discussão urbanística seja porque, cada vez mais, a discussão urbanística adota um conceito de espaço concebido, que é o espaço desses processos impostos pela organização socioeconômica da produção, do consumo, da circulação, da habitação, do valor de troca, daquilo que é vendido, né? Talvez a resistência ou uma outra cidade somente vai ser possível quando a gente problematizar a cidade a partir de outros ritmos, que não somente o ritmo da produção, em que a gente vislumbre no cotidiano esse teatro dos conflitos, né? E que vislumbre no cotidiano
o que é o espaço como uso, o que é o espaço como vida, o espaço realmente vivido, né? Se a gente puder disputar o conceito de cidade inteligente, a gente pode dizer que a cidade inteligente que nos interessa é a cidade da inteligência comum, a cidade dessa inteligência que se revela no conflito do cotidiano, que se revela nos usos da cidade, que se revela, de fato, na vivência da cidade. Pensar inteligência da cidade exclusivamente a partir das concepções abstratas de espaço significa reforçar esses processos impostos pela organização socioeconômica da produção, significa reforçar o espaço como objeto de venda, significa reforçar a cidade como mercadoria, né? E, na verdade, se a cidade inteligente, de algum modo, aponta hoje para uma desconstituição das tecnologias do Estado Social, talvez um bom aprendizado seja refletir sobre o que foi a experiência do Estado Social e como é possível reincorporar as disputas políticas daquele momento para uma reconstrução da política urbana que leve em conta mais o cotidiano do que a organização planejada dos processos espaciais ditados pela organização socioeconômica da produção, do consumo e da circulação. Aqui tem uma sugestão bibliográfica, né? Alguns autores que eu trabalhei para a produção dessa reflexão, né? O Lacombe e o Legalé, né? Ação pública abordada pelos seus instrumentos, o De Rosière, Discutir Indiscutível, um sociólogo francês que dialoga com, que é precursor da sociologia da ação pública, dois textos do Lefebvre, um autor importante sobre a produção do espaço, tanto o prefácio da produção do espaço, quanto esse texto sobre o projeto de ritmo analítico, um texto do Crary sobre o capitalismo tardio e os fins do sono, em que se discute o que é a sociedade 24/7, que é tão associada a cidades inteligentes, né? E, por fim, um texto do Thompson, que não podia faltar, em que ele discute como que o tempo, a disciplina de trabalho e o capitalismo industrial estão indissociavelmente articulados, né, e fazendo a gente pensar como que espaço e tempo se articulam sempre em torno da produção e como que as resistências também se articulam em torno desses elementos. Bom, já falei demais, eu agradeço muito a atenção dos senhores, fico à disposição depois para uma interlocução, ainda que remota, via e-mail ou qualquer outro mecanismo de comunicação. Vai ser um prazer discutir e saber a percepção dos senhores sobre a reflexão que eu trago no dia de hoje. Um grande abraço, eu encerro aqui, então, a minha participação. Muito obrigado.